Sexto episódio do Quero Falar About This, com esse tema que é praticamente quase um tema picante, né? Então bora começar esse episódio 6 do Quero Falar About This para eu saber de você, se você admira ou só quer transar com o seu ídolo. Só falar, uai. Falar o quê? Falar about this. Um tema que realmente ficou na minha cabeça essa semana, e principalmente porque houve uma boa polêmica com uma campanha da American Eagle, que é uma marca de roupas, de jeans, e fez uma campanha com uma atriz, Sydney Sweeney. Se você não sabe quem é, ela é uma atriz norte-americana, padrão, bem loura. Para quem tá assistindo, vou colocar uma foto aqui. Se você tá ouvindo, enfim, dá um Google aí e pesquisa quem é. Com certeza você já vai ter visto ela em algum filme aí de comédia romântica, série como Euphoria, White Lotus. Uma atriz que tá no hype agora. Mas o que trata? Se você não viu nenhum post, nenhum Reels falando sobre essa campanha, dessa marca que eu também não conhecia, vou dar um contexto geral aqui pra gente começar a nossa conversa. Essa atriz, ela, né, como eu disse, é uma atriz em ascensão, né, em Hollywood, e que ela representa bem esse estereótipo norte-americano, né, da loira, olhos azuis, enfim, com um corpo muito sedutor. Então ela representa aquele ideal de beleza americana e que principalmente ali a direita, né, dos Estados Unidos gosta bastante como algo emblemático. E aí essa marca de roupas, né, de jeans, não sei se é só jeans, tá? Eu realmente não conheço muito essa marca, American Eagle. Eles fizeram uma campanha em que eles queriam fazer um trocadilho com uma frase, né, que em inglês seria a Sydney Sweeney tem ótimos jeans, ou genes. E aí o que me chamou a atenção, né, nessa campanha, né, eu fui ali pegar alguns conteúdos na internet para entender toda a polêmica por trás, porque a ideia, né, da campanha realmente era colocar essa marca de novo aí nos holofotes, e eles conseguiram, só que não da forma que eles gostariam. Em primeiro momento porque tem uma sensualização, né, exagerada ali dessa personagem, e que costumeiramente os personagens que ela faz, né, nos filmes e nas séries também já tem essa conotação sexual muito forte. Eles abusaram disso, então dando, né, um close muito grande ali nos seios dela, coisa nesse sentido. Então tem primeiro essa polêmica de realmente estereotipar a mulher de novo, né, como objeto sexual. A campanha, ela tem esse olhar a partir do homem, né? É uma marca de jeans falando de roupa para mulher, mas usando realmente essa questão ali né, do corpo, né, do desejo, né, pelo corpo dela para vender essa roupa, para vender essa marca. Essa é a primeira polêmica. E aí a segunda polêmica é um trocadilho, né? Na verdade eles usam da fonética da palavra jeans para fazer uma questão de dizer que ela fala essa frase, né? A Sydney Sweeney tem bons jeans, ou genes, né? Ou seja, uma mulher branca, loira, e aí a marca passa essa intenção de dizer que essa propagação, né, esse ideal de beleza, se deve pela roupa, pelo jeans ou pelos genes, né, que ela herdou e que tem tudo a ver com esse ideal de beleza americana. Não é novidade que esse tipo de artifício é usado, né, pelas marcas, né, nos filmes ou campanhas publicitárias de forma geral, realmente de você trazer essa questão da sensualidade para enaltecer ali um produto, né, fazer, na verdade, esse produto embarcar nessa questão do desejo. Então você vê uma pessoa, né, muito sensual, muito bonita, usando daquele produto para criar realmente essa imagem de que se você usar aquele produto, você vai ser tão sensual quanto ela. E aí, nesse caso, especificamente, além de você ser uma pessoa sensual como a Sydney Sweeney, é a chance de você, né, enquanto mulher, ser desejada pelos homens, porque essa campanha, ela desperta o interesse dos homens porque fica mostrando ali a mulher e sensualizando, né, enfim, mostrando ali todos os dotes dela. Ou seja, a campanha ela falha nesse sentido de replicar essa receita funcionaria bem para conseguir vender essas roupas para as mulheres, principalmente as mais jovens, né, da geração Z. Falha nesse sentido, mas atinge esse objetivo de trazer mídia, e principalmente trazer mídia, né, para ali o olhar masculino. E não só através das campanhas, né, de grandes marcas como no caso essa da American Eagle, né, a gente sempre teve, na verdade, essa questão, né, do desejo, do corpo, né, de ver ali a pessoa que você pode realmente desejar, e como que isso, né, faz essa ponte para uma coisa depois, e é exatamente isso que eu quero conversar hoje. Então a gente vai dar um zoom aqui na nossa conversa, pegando principalmente para a gente discutir um pouco essa questão do ídolo, até chegar nesse ponto específico, né, do quanto realmente a imagem, o sex appeal, né, esse desejo pela pessoa, ele é importante, ele pode ser bem usado, ele pode ser mal usado,
para realmente atingir esse objetivo meramente comercial. E por que que a gente realmente cai nisso? Por que que isso continua sendo uma forma de sucesso? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, para começar, a ideia de ídolo, né? O que que para vocês, o que que é ser um ídolo para vocês, né? Essa questão da idolatria, né, que, enfim, evoluiu junto com a humanidade. A gente tem isso ali que começou talvez por uma questão de mitológica, né, de idolatrar divindades, enfim, seres que nem existiam propriamente, né, não seriam seres humanos. E à medida que a gente foi evoluindo, esse caráter que antes tinha como foco ali a questão da divindade, né, seres mitológicos, acaba enaltecendo e colocando pessoas, né, seres humanos. E aí talvez elevando os seres humanos a essa categoria de deuses, né, de pessoas inatingíveis, né, de pessoas muito fora do senso comum, né, pessoas extraordinárias. Tem a questão do corpo presente? Tem a questão da imagem, mas isso também vai mudando, né, então, ao longo da história, até mesmo esse perfil, né, esse ideal de beleza, ele muda, né, mas à medida em que a gente foi avançando e a cultura pop foi avançando, esse apego com a questão da imagem, principalmente com uma imagem sexualizada, ele realmente aumentou bastante. E aí fica em segundo lugar esses fatores, né, que a gente até então entendia como idolatria por um serviço prestado ou por uma ideia configurada na cabeça das pessoas, para realmente ficar só nessa questão imagética. Então, eu idolatro a pessoa porque eu quero, venero aquele corpo. E aí é que sempre eu fico pensando, a gente realmente quer aquele corpo só porque a gente quer aparecer ou porque a gente quer possuir aquele corpo? E eu acredito que sejam as duas coisas, mas eu realmente quero saber a opinião de vocês. Se a gente vai seguindo as pessoas, né, e ali a gente realmente está muito atento a isso, qual que é o limiar de quando eu me espelho numa pessoa, quando eu quero desejar aquela pessoa? Antes realmente da gente ter a cultura pop, de a gente ter televisão, a gente tinha essa questão de idolatria, ela tem âmbitos diferentes, né? Você pode ter um ídolo de cunho religioso, de cunho político, mas de forma geral, vamos pensar aqui naquele ídolo, daquela questão da euforia, tá? Do fã, né? Que dorme ali dias numa fila para assistir um show da pessoa, daquele fã que coleciona um monte de coisa. Tô falando desse conceito agora muito presente, 2025, tá? Da pessoa fazer loucuras pra saber tudo, tá perto daquela pessoa, daquele ídolo ali, e ter pôster. Não sei se hoje em dia tem pôster mais, né? Porque todo mundo agora tem acesso no celular, consegue até fotos mais picantes, né? Sei lá. Então não precisa mais ter o pôster, comprar, né? Antigamente tinha, você tinha que comprar o disco, e aí vinha um pôster, você colava, era esse tipo de coisa, ou recortar de revista. E aí desde quando é assim, né? Como eu falei, eu sei que isso começou realmente com a propagação da cultura pop, né? Dos filmes, música, do que a gente conhece hoje. Isso começou, esse formato ele cresceu nesse sentido, mas isso não deixou que os outros formatos de idolatria decaíssem, né? Então a gente, como eu falei, você tem ídolos no ramo da religião, da política, do ensino. Então você tem idolatrias de forma diferente. Mas vamos ser sinceros, sei lá, eu idolatro muito uma pessoa ali pela mente dela, né? Sei lá, vamos pensar que tem um filósofo ali que eu gosto muito das ideias dele. E aí, em primeiro momento, né, você nem exatamente lembra, né? Você não fica ali pesquisando, que cara tem o filósofo tal ou o filósofo Y. Você não pesquisa. Mas será que se você conseguisse ver e essa pessoa tivesse ali uma aparência atraente, será que essas ideias elas seriam ainda mais persuasivas, mais atraentes mesmo? Será que você seria ainda mais fã dessa pessoa? Isso pega pra você? Quando eu pego pra puxar ali uma referência, né, que seja nesse nível mais intelectual, eu realmente me desprendo ali da questão da imagem, e às vezes eu até prefiro não conhecer, porque às vezes você conhece essa pessoa, eu sou uma pessoa muito visual, cara, é na hora assim, sabe? Parece que cai por terra, né? Às vezes voz, né? Às vezes eu fico lendo as coisas assim de algum livro, alguma coisa, e eu fico realmente imaginando, fico ilustrando como deve ser aquela pessoa que está fazendo aquilo, está criando aquele material. E às vezes eu vejo a pessoa, eu ouço a voz dela, e é completamente diferente daquilo que eu imaginei. É um choque de realidade para mim muito grande, é uma dissociação de imagem, de conteúdo que me perturba e aí eu não consigo, talvez, levar tão a sério. Eu tenho isso. Eu tenho esse tipo de preconceito, não sei se vocês têm, tá? E aí com o surgimento das redes sociais, né, principalmente o Instagram, porque o Instagram
né, quem é mais jovem acompanha desde o começo, quem é mais jovem não, quem é mais velho e acompanha desde o começo, né, o Instagram, ele era realmente uma rede social para fotos, né, para você ele postar fotos bonitas, né, muito elaboradas, e tudo passava por essa questão da imagem, não necessariamente por conteúdo, né, então tem as blogueiras que cresceram muito, né, com os looks do dia e tudo mais, então era 100% imagem, você comprava ali pela imagem, muito mais do que pelo conteúdo, isso foi migrando e hoje em dia a gente tem esse direcionamento realmente de conteúdo, né? Então tem o Stories, que antigamente não tinha. Você tem essa intimidade com a pessoa, você se conecta não somente pela imagem mais, mas realmente por uma visualização mais global da pessoa, o que antigamente não acontecia. E aí esse é um exemplo ótimo, né? Como eu estava falando, de às vezes eu consumir algum material e imaginar a pessoa de um jeito e depois descobrir que ela era completamente diferente, ter esse choque de realidade. Com o Instagram isso aconteceu muito, muito forte. Eu lembro que eu seguia algumas pessoas, e aí eu tinha ali as fotos, né? Nunca tinha ouvido a voz da pessoa. Tinha imagem. Aí eu não tinha conteúdo, era diferente. Mas tinha a imagem da pessoa, e eu nunca tinha ouvido a voz. E aí teve umas pessoas que quando começou realmente a aumentar, né, essa demanda por vídeos no Instagram, eu comecei a ouvir a voz das pessoas e falava assim, não pode ser. Não pode ser, não, não encaixa. E aí eu realmente fiquei, algumas pessoas eu parei de seguir porque rolou um desinteresse tão grande e que é muito louco quanto realmente essa essa construção da imagem, né, ela ajuda ou atrapalha nesse sentido. Então, em termos de capitalismo, as marcas elas usam e abusam muito disso para que consiga, dentro de uma narrativa específica, chamar sua atenção para aquele ponto específico e você ficar preso somente naquilo, que não necessariamente é o que elas estão vendendo, mas é realmente só para chamar atenção. Esse é a principal lei do marketing, né? Primeiro a gente chama atenção. Tô aqui, quero aparecer, olhem para mim. Depois que você chama atenção, você passa a comunicação. Foi o que aconteceu no caso da campanha da American Eagle com a Sydney Sweeney. Chamaram a atenção, né? Apesar de ser uma campanha para vender roupa, vender jeans, eles chamaram a atenção, chamaram de um jeito errado. Não sei se as vendas, como que isso impactou, né? Provavelmente teve algum tipo de aumento. Não sei se o percentual que eles almejavam, mas já colocou a marca aí na boca das pessoas, inevitavelmente isso já vai melhorar ali a visualização, a busca por essa marca, consequentemente isso reverte em vendas. Mas entende como que consegue usar desses subterfúgios para chamar essa atenção e como que no caso de imagens sexualizadas isso é muito, muito, muito forte, é muito gritante. Você não precisa de fazer quase que nada. E aí, nesse movimento de redes sociais também, é o tempo inteiro. Eu vejo, assim, umas pessoas, né, ali com, sei lá, milhões de seguidores, fazendo um monte de coisa, e crescendo, e marcas procurando, e aquilo de que, o que essa pessoa faz, o que ela produz, o que ela tem pra... Não tem nada. É só uma pessoa bonita, com um corpo legal, e que fica ali sensualizando, e um monte de gente pagando pau, e fica ali... É muito, muito bizarro isso. E ao mesmo tempo, né, é louco porque a gente faz isso, a gente condena isso, principalmente quando você é uma pessoa que fica muito preocupada em produzir coisas bem feitas no sentido de prestação de serviço ou de algum valor, e aí você vê uma pessoa tomando a frente naquele nicho que você gostaria de dominar, só porque ela é uma pessoa mais sensual que você. Isso te incomoda? Talvez não, talvez sim. Mas eu não sei, mas eu realmente acho isso muito, muito bizarro de como que culturalmente a gente cresceu dessa forma e a gente alimenta isso. Então, a pessoa ser famosa só porque ela é gostosa. Tem até aquele vídeo tem um vídeo ótimo da Nicole Balls, né, que ela fala que ela tem que cuidar do corpo dela, ela tem seguro. Ela tem seguro, né, das pernas dela, da bunda dela, alguma coisa assim, e ela fala, né, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer isso porque eu sou uma embalagem. Ela fala desse jeitinho, eu sou uma embalagem. E exatamente isso. E não é que ela seja só isso, mas é isso que chama a atenção dela. E aí a gente tem outras pessoas que usaram disso realmente para conseguir algum tipo de visibilidade, né? E tá tudo certo, igual a Anitta fez, certíssima, porque a Anitta, uma pessoa, né, de origem humilde, tem a pele clara, mas pensando em escala de mundo, é uma pessoa, né, preta, né? Lembrando que quando você está pensando assim, principalmente para os americanos, tá? Se você não é uma pessoa nascida na Europa ou nos Estados Unidos, né, e tem ali a cor clara, você é preto. A Anitta, ela, pra gente aqui no Brasil, né, ela mescla ali, né, ela pode se passar, ela tem essa facilidade porque ela tem um tom de pele
Claro, mas ela é o tipo de mulher que do lugar que ela veio e pela aparência que ela tem, ela seria só julgada mesmo. Dificilmente ela conseguiria alcançar o status de cantora, de empresária que ela tem, se ela realmente apostasse só assim na questão da qualidade técnica da música. Muito dificilmente, a gente sabe disso, porque até pessoas que não têm esse tipo de problema, têm essa barreira, né, para crescimento de preconceito, não conseguem realmente alcançar, né, avançar na carreira musical. Então ela, assim, foi inteligentíssima. Eu faria se eu estivesse no lugar dela, né? Se eu fosse uma mulher como a Anitta, eu usaria disso mesmo, ia rebolar a bunda, chamar atenção. Faz o marketing dela muito bem, então ela chama atenção, e aí ela mostra que por trás da sensualidade, da sexualidade que ela escancara o tempo inteiro, ela é uma mulher com muita coisa a entregar. Politicamente, filosoficamente, em termos de negócios, em termos de música mesmo, artisticamente. Então ela é uma pessoa muito maior que isso. E ela usou dessa questão da sensualidade, né, atraiu a atenção das pessoas, dos homens, das mulheres, e até mesmo para aquelas pessoas que repelem ainda esse tipo de imagem, de toda forma, estavam ali falando da Anitta. Então ela conseguiu fazer esse burburinho que ela precisa fazer para depois entregar aquilo que ela realmente tem para fazer além de só realmente rebolar a bunda, tá certíssimo. E aí, só que não é o padrão. A maioria nas redes sociais, principalmente falando de Instagram, você não tem isso. É só um monte de gente, às vezes, entregando ali tanquinho, bunda, peito, e só. Não é problema, não quero nem colocar no lugar de problema. Mas dá uma certa descrença de como que você vai apostar em outras vertentes. Como que eu vou realmente focar em produzir materiais de qualidade, de outras coisas, se eu já tô atrás de pessoas que usam desse artifício da sexualidade para ganhar a atenção das pessoas? Como que eu luto com isso? Eu realmente não sei. Então, se uma pessoa ela consegue usar disso de alguma forma, usa mesmo, porque eu não consigo enxergar outra forma. Não tem como você mudar, né, a mente, a cultura das pessoas. Isso acontece em todos os níveis sociais, isso acontece em todo nível de intelectualidade. Não tem uma faixa específica. Qualquer pessoa que você procura na sociedade, né, existe faixas diferentes que realmente se rendem a isso e que vão dar holofote para uma pessoa exatamente porque se sente atraída por ela. E nessa balança entre a admiração e o desejo, eu não posso falar aqui 100%, mas eu poderia apostar que a maioria das pessoas procuram essas pessoas muito mais pelo desejo do que pela admiração. Outra coisa que é batata. Dificilmente a maioria das pessoas que seguem esse tipo de pessoa, né, de padrão, e que idolatram esse tipo de perfil, tem ali um perfil do corpo, ou tem uma realidade que consegue atingir aquilo. Sei lá, a pessoa, né, uma mulher, vou falar primeiro mulher, depois falar homem, uma mulher que nasceu ali e tem um perfil, um corpo realmente, né, com uma estrutura óssea maior, baixinha, sei lá, um cabelo crespo, sei lá, não tem nada a ver, completamente oposto a, sei lá, pensando numa mulher, a Gisele Bündchen. Ela sabe que ela não vai atingir aquele padrão de corpo, de rosto, não vai. Então, essa admiração por aquele padrão, ele é realmente consciente? Ou é uma autossabotagem, uma mutilação realmente do seu próprio potencial? Ou, no caso, realmente uma questão de desejo, é como se você fantasiasse, mesmo que a pessoa, né, a mulher, ela seja heterossexual, tá? Não quer dizer que ela vai desejar ali transar com a Gisele Bündchen. Mas no sentido de fantasiar, talvez, né, mesmo que ela não consiga, na realidade, né, enquanto pessoa, atingir aquele padrão, talvez fantasiar em algum momento, ali na relação com o cara que ela tá ficando, que ela é a Gisele Bündchen, ela vai jogar o cabelo dela, e ela vai ser desejada daquilo. Não sei. Não sei como que isso pega para as pessoas, porque é muito distante, ao mesmo tempo que pode ser encorajador, talvez é mais desanimador, mais frustrante. Eu não sei o que leva realmente essa busca pelo desejo. E aí tem o outro viés, né, que é realmente quando é do sexo oposto. Aí é batata. Às vezes a mulher, ela tem ali, realmente, ela, como eu falei, tem aquela coisa de que, eu não dou valor para essas coisas, né, enfim, o que importa pro cara é realmente ele ter ali um sorriso legal, ter
ser fiel, ser isso, ser aquilo outro, mas é batata que ela vai se render pelo cara ali com um shape legal, né, com um tanquinho, com o sorriso, e hollywoodiano, alguma coisa nesse sentido. E vai seguir ali um monte de cara que às vezes é um padrão, que ela sente que não tem acesso, né, que dificilmente elas vão conseguir um cara às vezes com aquele formato para elas, mas ainda assim, no inconsciente ali, na fantasia dela, é o que ela alimenta de ser um cara que ela faria tudo. Às vezes um cantor, quantos cantores, né? Me conta aqui, artistas, você, pode ser ator, atriz, cantor, que você segue, que você começou a seguir, não exatamente só pela voz ou pelas melodias que a pessoa canta, mas 100% pela imagem. Porque você viu ali aquela cantora e falou, nossa, que mulher gata, que mulher gostosa, vou ser fã dela. Ou com um cara, nossa, esse cara é um tesão, vou seguir ele, vou acompanhar ele. E o cara não canta nada, as músicas são uma bosta, mas você continua acompanhando a carreira e paga, sei lá, R$ 500 no ingresso. Fica 2 dias numa fila, dorme ali na porta de um estádio pra ver o cara cantar. Isso acontece muito. Então, vamos pensar que vamos fazer exercício. Se o cantor que você tem esse tipo de desejo por ele hoje, se ele não tivesse o rosto que ele tem, o corpo que ele tem, você seria tão fã assim? Tô lembrando aqui do caso da Adele. A Adele, né? Sempre teve uma voz muito potente. Ela realmente cresceu muito pela questão da qualidade técnica dela enquanto cantora, mas é inegável e a quantidade de comentários, de elogios quando ela emagreceu. Uma mulher muito bonita, sempre foi, mas é inevitável que quando ela emagreceu e chegou perto esse tipo, né, de mulher, as coisas melhoraram muito para ela. Inegavelmente, por mais que ela também continue dizendo que, né, e ela realmente não precisa disso, até porque ela já está milionária, bilionária, sei lá, não precisa vender o seu corpo, a sua imagem para fazer a arte dela, mas inegavelmente isso impactou positivamente para ela, né? Então, e aí outras cantoras que, por mais que sejam tão brilhantes quanto ela, usam e abusam dessa questão da sexualização, da imagem, para alcançar ainda mais pessoas. São todos artifícios válidos, né? Então você pode alcançar a pessoa realmente pela qualidade técnica, pela imagem, tá tudo certo. Mas é mais pra gente pensar. Outro caso, que é o oposto. A Cia, cantora e compositora. Ficava sempre ali com o rosto escondido. A Cia não tem nenhum padrão né, de mulher que realmente segue ali a norma imposta pelas pessoas, né, pela sociedade, de mulher desejável. Ela não tem um rosto maravilhoso, ela não tem um corpo escultural, ela tem uma voz potente. Então, não sei se exatamente por isso, né, talvez ela realmente se sentisse um pouco intimidada, né, pelas suas concorrentes. Então, talvez por isso ela usou desse artifício realmente de trazer uma coisa mais conceitual para seguir dentro desse mercado. E antes de eu ver, né, qualquer imagem da Cia, eu ficava imaginando. E a voz dela, ela tem uma voz, uma certa rouquidão, que é até uma voz muito sensual. Mas a imagem dela não condiz com isso, né, com esse artifício. Então ela não tem a mesma projeção que outras artistas têm, exatamente porque consegue usar dessa imagem. Mas aí dentro dessa questão das bolhas das redes sociais, o que a gente tem de mais próximo? Porque quando realmente um artista, né, um cantor ou um ator, você sempre vai ter ali essa balança mais equilibrada, né? Porque tem sim a questão da qualidade técnica para você validar ou invalidar ali o sucesso daquela pessoa. Mas em termos de redes sociais, a projeção que pessoas anônimas têm ganhado só porque são desejáveis é muito grande. E aí, inevitavelmente, a gente acaba dando voz a quem só tem rosto e corpo, que aí a pessoa às vezes não tem nada na cabeça para falar. Fala um monte de merda, mas ainda assim estão ali, fazem um monte de asneira. Nunca teve nada palpável para construir em termos de troca, né, daquela audiência que ela tem. É só porque é uma pessoa bonita. É errado isso? Não é errado, não é errado ser bonito, não é errado ser desejado. Mas para mim é muito alarmante como a pessoa ela consegue realmente só ter um crescimento porque ela é uma pessoa 100% bonita ou 100% desejável. Vou falar aqui um exemplo para mim, de pessoa nas redes sociais que, para mim, tem esse apelo muito forte. E eu não vejo graça em nada do que ela faz, que é a Jade Picon. Maravilhosa. E é uma menina muito inteligente, mas ela não produz nada excepcional. Mas o tanto que ela é bonita, né, e o tanto que ela cuida ali do corpo, ela conseguiu criar uma
legião de fãs, né, de meninas que querem ser como ela e de caras que desejam ela e dizem, né, eu não sou muito fã da Jade Picon porque ela é inteligente, ainda fica usando, né, desculpas pra tentar justificar isso. O cara só fala, eu gosto de ver a Jade Picon porque ela é uma mulher bonita. Porque é isso. Esse é o principal ponto dela. Ser uma mulher bonita e ser desejável. Desejável pelas outras mulheres que querem ser como ela. E aí mulheres que querem ser como ela para serem desejadas por outros homens e vice-versa. Os homens também têm isso, né? Tem um monte de cara aí que vai seguir outros caras porque passa, né, essa ideia de cara que as mulheres gostam, né, que as mulheres desejam, e aí vão seguindo nesse mesmo passo, né? O tanto de cara aí que é fã do Cristiano Ronaldo não é só porque ele joga bem, porque ele é um bom jogador. É porque é o cara que tá ali com o shape em dia, é o cara que tem ali uma mulher muito bonita, e tem um monte de mulher que adora ele e vai jogar bola pra ver o cara, e um monte de cara quer ser o Cristiano Ronaldo por isso, não pelo futebol. Então é isso, e é aquele tipo de coisa que realmente, assim, na maioria das vezes é sorte, né? Você precisa ter ali uma genética que te favorece, para começar, se você está saindo do zero, mas se você já tem uma grana ali, com toda certeza o dinheiro já vai te ajudar bastante, né? Fazer ali um acompanhamento com profissionais na academia, nutricionistas, fazer procedimentos estéticos para deixar você uma pessoa desejável. Mas não está errado, se você tem isso, use mesmo. Venda o seu corpo, venda a sua imagem, aproveita disso, já que as pessoas gostam. Se você depois tiver algo além para acrescentar, acrescenta, não tem problema nenhum. Sensualizar e vender seu cérebro junto, não. É uma fórmula de sucesso que tem funcionado, e quem tiver e quem puder aproveitar disso, aproveitem. Bom, mas inevitavelmente a gente precisa, né, enquanto sociedade, a gente observar isso, porque tem sempre a questão do ponto de responsabilidade. Então, por mais que eu não ache errado você usar realmente desse artifício, né, da imagem, de você seduzir as pessoas, de você ser uma pessoa com quem as pessoas, por mais que elas nunca vão conseguir, elas queiram transar com você, é preciso ter muito cuidado, porque quando as pessoas elas estão tão cegas por essa imagem, elas não conseguem realmente perceber a gravidade, às vezes, de ações que essas pessoas estão cometendo. É tipo uma mãe ou um pai que não conseguem ver o erro do próprio filho, ou ao contrário, os filhos não conseguem ver os erros dos próprios pais porque eles estão tão fixos numa imagem que realmente qualquer outra coisa que vá de desacordo com aquela imagem, eles não querem aceitar. E isso é muito perigoso, porque a pessoa ela consegue realmente, né, atenuar a gravidade do que elas fazem exatamente porque elas têm esse artifício de, olha, você acha realmente que uma pessoa como eu faria isso? Ou, isso foi um erro, foi uma coisa... As pessoas, elas tendem a serem mais compreensivas, mais boazinhas com esse tipo de pessoa, né? Com essas pessoas que elas julgam ali muito bonitas. Eu já vi, inclusive, vários vídeos, às vezes, de criminosos, né? Que tiveram ali fãs, porque realmente eram muito bonitos, né? Um dos casos mais famosos disso, né, nos Estados Unidos é o caso do Ted Bundy, que tinha uma legião de fãs, um serial killer, matou para mais de 20 pessoas, se eu não me engano. E, enfim, ele teve, inclusive, o julgamento dele, né, passou na TV, foi quase que um acompanhamento, uma série mesmo, e um monte de gente ali fã, e mesmo preso depois, teve uma fã que engravidou, enfim, uma loucura, é muito bizarro isso. A pessoa não conseguir entender e fazer essa associação de que aquela pessoa não é uma pessoa legal só porque ela é bonita, ou porque se sentiu atraída por ela. Isso é doentio. É a maioria das pessoas? Não é. Mas toda vez que, mesmo que você não seja alguém que dê força, né, não coloque fogo nesse tipo de movimento, quando você ali no Instagram começa a seguir uma pessoa só porque você achou ela bonita ou porque você sentiu desejo por ela, você está dando poder para essa pessoa, você está dando voz para essa pessoa. E aí não procura saber o que essa pessoa tem para além dessa beleza, você pode estar realmente dando voz para um merda. Você já parou pra pensar nisso? Mas é inegável, a gente dificilmente consegue ficar 100% blindado disso. Então você vai ter isso em filme, em série, né? Tudo que a gente consome em termos de cultura usa e abusa desse artifício. E aí é quase que uma coisa de que quando a gente é adolescente, a gente tá ali com os hormônios à flor da pele, é muito comum que a gente busque pessoas que a gente tenha como inspiração, pela forma como ela age, mas principalmente com relação à imagem também. Então, eu começo a me comportar como aquele cara porque eu quero me parecer com ele. E eu começo a seguir ou
consumir conteúdos com uma mulher daquele tipo, porque é o tipo de mulher que eu pretendo me relacionar. E tá tudo certo, você tá ali no auge, né, da sua adolescência, tentando entender quem você é e tentando entender que tipo de pessoas você quer atrair. O problema é que tem gente que parece que não sai dessa fase da adolescência, né? Então ela continua tendo esse comportamento de buscar pessoas para se admirar sempre e pessoas em um nível muito além, muito fora da sua realidade, né? E também continuar buscando pessoas por esse interesse sexual, como se ela tivesse constantemente nesse auge ali de hormônios, e não é assim. E só se interessam pelas pessoas pura e simplesmente, inconscientemente, por uma questão sexual. Isso acontece muito, muito, muito. Então, é muito louco isso, né? E aí até a questão de maturidade mesmo. Quando é que esses instintos, né, adolescentes, eles passam a ser controlados? E quando é que a gente não consegue ver isso? Quando é que a gente está sendo só uma mulher, um homem imaturo buscando respaldo ou conexão sexual? E não necessariamente algo mais complexo que isso. Bom, então vamos parar para pensar. Dentre as pessoas que a gente segue aqui no Instagram, tá? Eu já dei uma rodada aqui no Instagram, no meu Instagram pra ver. Já parei pra pensar nos filmes, nas séries que eu comecei a assistir. Inclusive, essa semana eu assisti uma série muito boa, né, que tava aí no hype, que é White Lotus. E eu demorei bastante tempo pra procurar assistir, porque tudo que eu via, a maioria das coisas que eu via sobre a série, era muito nesse sentido da conotação sexual, porque tem cenas muito explícitas. E realmente a série, ela usa e abusa disso, que é o que traz esse burburinho, né? Então, toda hora você vê ali um peitinho, uma bunda, um pinto aparecendo, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma série genial, em termos de discussão filosófica mesmo, né, do quanto que a gente, enquanto ser humano, a gente pode ser ordinário e que não existe necessariamente, né, vilões ou heróis, sabe? Todo mundo é possível de ser o herói ou o vilão, dependendo do contexto. É uma série brilhante, eu recomendo todo mundo assistir, inclusive, se você não viu, procura, porque ela é uma série muito profunda nesse sentido. Mas, inegavelmente, tudo que eu tinha visto anteriormente me levava a acreditar que era só uma série que estava ali mostrando o peitinho, bunda, e era isso. E tinha muito mais. Mas entende como que isso, ao mesmo tempo, é algo positivo, né? Porque realmente fez com que a série chegasse a uma amplitude de diálogo nas redes sociais muito grande, mas pelo motivo errado. E isso pode repelir com que outras pessoas não consigam acessar aquilo ou não queiram acessar aquilo. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado, né? Do quanto, de como a gente realmente quer associar a nossa imagem a essa questão da erotização. Né? Tem aí tem uma menina que eu sigo que fala muito da questão do capital erótico. Enfim, são jogos. Tem que saber jogar com isso para realmente você não ficar aí taxado de uma pessoa vulgar e as pessoas não conseguirem ver o seu valor para além daquilo. E a gente, enquanto consumidor também, tá sempre atento se eu não tô realmente só consumindo aquela pessoa porque eu quero transar com ela, mesmo que seja na minha cabeça, né? Em muitos casos, na maioria dos casos, é realmente muito hipotético, ou se realmente é porque é uma pessoa que eu admiro e por quais motivos eu admiro aquela pessoa. Então a gente chega aqui ao final do nosso episódio. Manda esse episódio para outras pessoas. Se você está aqui no YouTube, compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui para não perder nenhum episódio. Se você está no Spotify, manda aí para aquela pessoa, para ela conversar com você depois disso, para dar a opinião dela, se você quer saber, né? É o tipo de coisa que sempre gera um pouquinho de fofoca, né? Quem é que você está seguindo aí, que você realmente tá realmente só desejando, mesmo que seja na sua cabeça, tá? Você nunca vai conseguir nem tocar na mão dessa pessoa, mas tá ali, fica figurando na sua cabeça. Então é isso. Beijo grande, até o próximo.